Bem-vindo ao canal no YouTube. Mas antes de começarmos, já quero te lembrar de se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo e compartilhar essa mensagem com mais pessoas. Porque cada vez que você fizer isso, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e o mostra para mais pessoas, ajudando a espalhar a verdade da palavra de Deus. Vamos juntos impactar vidas em todos os lugares. Vamos hoje falarmos sobre a ressurreição do Salvador Jesus Cristo. Vamos trazer nesta mensagem detalhes como você nunca ouviu antes. Vale a pena ouvir até o fim. A mensagem de hoje se encontra no Evangelho de João 20, versículos 1 a 9, que diz: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo, e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas dobrado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegará primeiro ao sepulcro, e viu, e creu. Porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Vimos mais acima que Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. O primeiro dia da semana se refere ao domingo, dia em que Jesus ressuscitou, marcando o início de uma nova aliança. Diz em Marcos 16, verso 2 e Lucas 24, verso 1, que Maria Madalena foi ao túmulo ao amanhecer, antes de qualquer outra pessoa, demonstrando seu amor e devoção a Jesus, apesar da dor pela sua morte. Este momento também cumpre a promessa de Jesus de que ele ressuscitaria no terceiro dia. Diz Mateus 16, verso 21. Maria vê a pedra removida, um símbolo da barreira da morte sendo vencida, o que ecoa a profecia em Isaías 25, verso 8. Aniquilará a morte para sempre, e assim o Senhor Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Correu, pois, e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o pôs. Maria, ao ver o túmulo vazio, corre até Pedro e João, um ato que reflete sua urgência em compartilhar o que viu, semelhante ao que os pastores fizeram ao verem a glória de Deus no nascimento de Jesus. Lucas 2, verso 17. Nesse momento, ela ainda acredita que o corpo foi removido, como se vê em outras passagens onde os discípulos não entendem imediatamente os eventos profetizados em Lucas 24, verso 11. A referência ao discípulo a quem Jesus amava identifica João, o apóstolo que tinha um vínculo especial com Jesus. João 13, verso 23. Isso demonstra como Jesus cativa corações de forma única, revelando o poder transformador de sua presença. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Pedro e João, ao ouvirem o relato de Maria, correm para o sepulcro, demonstrando zelo e desejo de buscar a verdade. Pedro, sendo o impulsivo e o líder dos discípulos, vai à frente, cumprindo o papel de liderança que Jesus lhe havia atribuído. Esta busca é simbólica da responsabilidade e do compromisso que temos como discípulos de buscar a verdade da palavra e ter a fé em movimento, como está escrito em Jeremias 29, verso 13, que diz: Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. O fato de João chegar primeiro e aguardar Pedro demonstra respeito e humildade. A corrida representa o zelo e a urgência em descobrir a verdade sobre Jesus, como em Salmo 119, verso 32. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. João, sendo mais jovem, chega primeiro, mas espera por Pedro antes de entrar, representando uma atitude de reverência. Este ato de paciência e respeito lembra o que diz em 1 Pedro 5, verso 5, onde Pedro exorta os jovens a se submeterem aos mais velhos, e a todos a serem humildes uns com os outros. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. João se abaixa e vê os lençóis, mas espera para entrar. Este ato reflete reverência diante do mistério de Deus, lembrando-nos de Moisés diante da sarça ardente, que se moveu com cuidado diante da santidade de Deus. João contempla as faixas vazias, um símbolo de vitória sobre a morte, pois ao contrário de Lázaro,
que saiu enfaixado. Jesus deixou suas vestes mortuárias para trás, cumprindo a profecia de Salmos 16, verso 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis de linho. Pedro, sendo impulsivo e de coração ousado, entra sem hesitar, o que demonstra sua natureza intrépida. Ele vê os lençóis de linho confirmando como sinais do milagre. Essa coragem em entrar simboliza a fé e a busca pela verdade, onde Pedro envelheceu antes de compreender totalmente o que ocorreu, confiando em Jesus como Messias prometido. Isso lembra Tiago capítulo 2, verso 26, onde a fé é demonstrada por ações. A atitude de Pedro revela o caráter daquele que, mesmo com falhas, é ousado para buscar o Senhor. E o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, não com os lençóis, mas dobrado num lugar à parte. Agora trago a vocês uma reflexão muito importante nesta mensagem. Qual a importância de Jesus ter dobrado o lenço e ter colocado à parte? Sim, é muito importante. Para poder entender o significado do lenço dobrado, temos que entender um pouco dos costumes judaicos daquela época. O lenço dobrado tem tudo a ver da relação entre o amo e o servo, e todo menino judaico conhecia o significado desta tradição. Quando o servo colocava a mesa para o seu amo, buscava fazer exatamente como este gostava para não contrariá-lo. A mesa era posta de acordo com o gosto do amo, e o servo esperava longe, fora da vista do seu amo, esperando que este terminasse a refeição. Se o amo tivesse terminado a refeição, ele simplesmente limparia as mãos, a boca, e jogaria o lenço embolado sobre a mesa. O lenço embolado significava que ele havia terminado, e não voltaria mais. Se o amo se levantasse, mas deixasse o lenço dobrado ao lado do prato, o servo não ousaria tocar a mesa, porque o lenço dobrado era um recado claro do seu amo: não terminei, eu voltarei. Que delicadeza é este gesto! Na palavra de Deus, não tem nada sem sentido e significado. Muito lindo! O detalhe do lenço dobrado e separado simboliza a ordem e intencionalidade, o que mostra que não foi um ato de roubo, mas um sinal de vitória sobre a morte. Isso reflete o cumprimento ordenado das profecias sobre Jesus, como em Isaías 53, versos 9 e 10, onde o sofrimento do Messias é planejado para trazer a vida eterna. O lenço dobrado também simboliza o cuidado de Jesus. Assim, vemos como ele cuida da ordem divina em tudo o que realiza. Então, entrou também o outro discípulo, que chegou primeiro ao sepulcro, e viu e creu. João entra e, ao ver o túmulo vazio e as faixas, acredita. Esta visão foi suficiente para João crer, cumprindo as palavras de Jesus em João 11, versículos 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esse ver e crer reflete a fé que nasce ao testemunhar os sinais de Deus, conforme Hebreus 11, verso 1, que define a fé como a certeza das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. O ato de crer de João, sem ainda ver Jesus em pessoa, mostra a essência da fé cristã, porque ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Os discípulos ainda não tinham compreensão plena das Escrituras que profetizavam a ressurreição de Jesus, como em Salmos capítulo 16, verso 10 e Isaías 53, verso 10 a 12. Este versículo ressalta a revelação gradual da verdade divina, e que, embora necessário andado com Jesus, ainda era necessário que o Espírito Santo iluminasse seus corações para compreendê-los plenamente. Jesus disse diversas vezes sobre sua morte e ressurreição, como em Mateus 16, verso 21, mas só agora, à medida que presenciam o cumprimento, os discípulos começaram a entender o propósito eterno. Meus amados irmãos e irmãs, eu sou o evangelista Ronaldo e quero agradecer por estar aqui conosco. Não sei a que horas você está ouvindo essa mensagem, mas o que importa é que você faz parte dessa comunidade. Se você foi tocado por este conteúdo e deseja se aprofundar mais na palavra de Deus, eu peço que você nos ajude a espalhar essa mensagem poderosa. Curta este vídeo. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir a verdade do Evangelho. Compartilhe com seus amigos e familiares. Juntos, podemos levar esperança e luz a quem está precisando. Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós, e adoramos ouvir o que você pensa. E claro, inscreva-se no canal. Eu te convido a continuar fazendo parte desta jornada aqui no YouTube. Não perca nenhuma novidade e fique por dentro de todos os conteúdos que preparamos com carinho para você. Conto com seu apoio para que possamos continuar essa missão e levar a mensagem de Deus ainda mais longe.
Vamos juntos transformar vidas. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente.